Pessoal, de volta com mais Conexão Unipam e hoje na nossa dica cultural nós vamos falar de um clássico, uma obra revolucionária, que é o livro Fahrenheit 451, uma sugestão da professora Rejane Mello. Rejane, bem-vinda ao Conexão Unipam, muito bom tê-la aqui na nossa dica cultural. Obrigada, Larissa, eu que agradeço o convite. A gente está super empolgado, principalmente porque eu sei que você é apaixonada, né, por livros, tem até um Instagram, né, a respeito, depois no final a gente vai deixar aí para vocês. Eu queria que você começasse falando para a gente a respeito dessa história, né? É um livro dividido em 3 partes e acontece uma reviravolta aí com a personagem principal. Explica para a gente que história é essa. Bom, esse romance, né, o protagonista é o Guy Montand, né, ele é um bombeiro de tradição, porque o pai foi bombeiro, o avô foi bombeiro, então ele tem essa tradição da família e é tudo que ele conhece, é ser bombeiro. Só que nessa distopia, né, criada, os bombeiros, eles não apagam fogo, os bombeiros ateiam fogo e em livros, né, porque os livros foram proibidos. E nisso os bombeiros são acionados para acender, né, o fogo, queimar livros, bibliotecas de pessoas que ainda, né, têm o hábito de ter bibliotecas e livros. Então ele começa, né, com essa visão de faz o seu trabalho, ele é o homem comum e que trabalha e faz, né, tudo que é ordenado. E num determinado trabalho, ele começa a ficar incomodado com aquilo, porque uma mulher se sacrificou, né, porque eles estavam queimando a biblioteca dela, e ela preferiu morrer queimada junto com os livros do que sobreviver. E aquilo começou a incomodá-lo. Só que o que incomoda mais o nosso personagem principal, o Guy, é uma vizinha, é uma jovem chamada Clarissa, que um dia ele está voltando do trabalho e a Clarissa começa a conversar com ele. Só que quando ela conversa com ele, ela não fala de programas de TV, que são assuntos comuns. Ela quer saber como é que foi o dia dele, fala de outras coisas com ele. Então ele acha aquela menina interessante e não sabe por quê. Ela é diferente, né? E também tem o caso da esposa dele, né? Que a esposa dele é viciada em TV. Quando ele começa, né, a ver a diferença, né, entre a esposa e a menina, a Clarissa, ela é uma adolescente, ele começa também a querer ler. O que é isso? Por que as pessoas são tão alucinadas com a leitura? Por que isso muda tantas pessoas? E ele começa a pensar sobre isso. E começa a ler. Só que quando ele começa a ler, ele vai juntando as palavras, né, e aquilo não faz sentido para ele. Então ele vai à procura de um professor. Era um professor universitário de inglês e que ele já tinha perdido o cargo dele há 40 anos. Né? Então, ele não dava mais aulas, mas aí ele vai atrás dessa questão da leitura. E aí ele entra, né, em conflito com o sistema, né? Que aí entra a figura do capitão do Corpo de Bombeiros, que seria o antagonista dele, né? Então ele já começa aí a desconfiar do Guy, do que ele está, por que ele está diferente. E aí culmina no final, que sem dar muitos spoilers, né? Que já traz aí uma esperança, né, para a humanidade, que ainda tem jeito, que apesar de todos aqueles problemas, ainda há esperança. Muito legal, Rejane. E só assim, por esse resumo que você fez, já dá para a gente entender o quanto essa obra é envolvente, né? Um romance aí de 1953, do autor Ray Bradbury. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar, né, na atualidade dessa obra, que foi escrita, né, há um tempinho atrás, você falasse a respeito do título, né? Por que chama Fahrenheit 451? Esse título, Fahrenheit 451, está relacionado com a temperatura em que o papel incendeia, né, e começa a queimar. Então, como tem a ver com a queima dos livros, né, então eles colocaram o Fahrenheit 451, né, como o título desse livro. E o próprio personagem, ele explica, né, ele fala o nome do livro dentro do livro. Bacana. E então agora entrando aí nessas discussões, né, que essa história traz, eu queria que você falasse inicialmente do quanto o autor critica, né, uma forma dele trazer
algo que a gente percebe ainda, né? As pessoas, às vezes, criticando aí o efêmero, né? O quanto a gente não se aprofunda mais, né? Nos assuntos, nos temas, nos estudos. A gente quer tudo resumido, mastigado ali, né? De preferência o mais curto possível. E, em contrapartida, surgem aí movimentos de pessoas que estão defendendo os livros, né? Defendendo um outro tipo de aprendizado, saberes que existem nesses livros. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa discussão. Bom, o autor, né, trabalha essa questão aí da efemeridade, porque a sociedade retratada nesse livro, ela não só pelo fato de o Estado totalitário ter proibido os livros, eles começam a se desinteressar pelos livros. Então, é a própria população que começa a afastar os livros, né? Elas começam a querer coisas mais rápidas. Porque para que eu vou ler um livro de 200, 300, 500 páginas se eu posso assistir uma adaptação, uma peça, um filme? A adaptação passa a ser substituída por uma nota dada pela Revista do Estado. E também já acha que está muita informação, então já quer algo mais resumido, aí eles passam a ler resumos da obra. O livro ele não tem grandes, né, eles não falam grandes mudanças tecnológicas, né, mas mesmo assim os carros são muito rápidos. Então, tem essa questão aí da rapidez, tudo é muito rápido, você não consegue nem ver os carros, então a gente vê a efemeridade aí das informações, né, que é tudo muito rápido. Então, tem essa questão aí, essa crítica aí quanto, né, nós estamos trazendo, né, acelerados, querendo coisas imediatas e deixando aí algumas coisas para trás, né? Então, a gente privilegia o prazer imediato em benefício de outras coisas. Perfeito. E, Rejane, outra discussão, né? Algumas pessoas, eu que até li assim, em blogs e tal, falam assim, que o autor quis criticar a censura, mas ao mesmo tempo a gente vê que as próprias pessoas, né, inseridas dentro do sistema, elas também colaboram para que esse sistema funcione. A gente até falou aí no programa sobre cultura do cancelamento, uma pessoa querendo cancelar a outra. Aí, nesse sentido, eu queria que você explicasse, né, um pouquinho dessa reflexão, assim, de como que esses personagens contribuíam para que isso se propagasse, né, essa aversão aos livros, se propagasse durante essa história. Bom, como a população, né, uma população alienada e preza o próprio, né, prazer individual, inclusive, não o coletivo, se tinha algum assunto que não te agrade, o que você faz? Você denuncia. Por exemplo, o seu vizinho. O seu vizinho está lendo e tem uma biblioteca. A pessoa vai lá e denuncia, porque é um crime. Então, as pessoas começaram a policiar as outras pessoas em detrimento de interesses próprios, porque um grupo pode cancelar o outro grupo apenas fazendo, né, uma denúncia sobre o tipo de literatura que aquele outro grupo está produzindo. Então, nesse sentido que ele faz essa crítica, porque a própria população começa a policiar uns aos outros em benefício próprio, né? Então, você começa a acabar com aquilo que não te agrada. Basicamente isso. Legal. O que faz, né, o autor ainda mais interessante, né, essa leitura ainda mais interessante. Queria que você falasse, então, um pouquinho a respeito dele, das obras dele, até do texto, né, se é denso, se é leve, porque a gente já viu que traz questões aí muito relevantes, mas como que é essa leitura? É fácil? Dá para fazer no final de semana? Quantas páginas? Como que funciona isso? Bom, esse livro do Ray Bradbury tem média 250 páginas, né, numa edição atual. E, apesar de tratar de assuntos, né, mais densos, é algo para você pensar a respeito, é uma leitura fácil. A história não é arrastada, tá? Os acontecimentos são rápidos, então você lê rapidinho, né, apesar do tema ser denso. Ele é um escritor conhecido também pelos seus contos. E como contista, ele tem vários contos adaptados para TV, para cinema. Inclusive, né, esse livro é adaptado para o cinema, teve 2 adaptações. E
mas é uma leitura tranquila. Não sei se vai dar para ler no final de semana, mas se ficar muito interessado, pegou na sexta-feira, no sábado acabou. Então, é bem tranquila a leitura. Legal, Regiane, olha, eu adorei sua participação, eu agradeço aí muito pelas dicas e só deixa pro pessoal o seu Instagram e conta pra gente como que é o seu trabalho lá, né, divulgando os livros, só pra galera te acompanhar também. Eu não sei se pode ser considerado um trabalho, mas eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. A questão é que eu posto o que eu leio, né, e li o livro, postei. Né, é um Instagram totalmente despretensioso, é o Desconstruindo Maria, porque eu acho que para a gente construir, a gente tem que desconstruir. Então, a leitura é uma desconstrução, porque você desconstrói muitos conceitos pré-concebidos que você tinha através da leitura. Né? Então, eu acho que casa aí muito bem com o livro. Então, é por isso que eu tento, né, fazer essa divulgação assim, de livros, e quem quiser me seguir, conversar comigo sobre livros, tá lá no Instagram. Perfeito, Regiane, olha, muito obrigada, eu adorei. Então sigam a Regiane, leiam o livro, né? Se não der no final de semana, emenda com o próximo, tá tudo certo. Agradeço muito e a gente espera para novas dicas culturais. Eu que agradeço. Perfeito. Então, gente, é assim que nós encerramos o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem eu volto com mais informações e mais dicas para vocês. Até lá!